Olá, queridos, em nome de Jesus, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno e tem um poder grandioso, divino para abençoar, para transformar as nossas vidas, que é a palavra do nosso Deus. Amém. E eu venho hoje trazer uma reflexão dessa palavra divina que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Se você ler lá desde o início, 1 Reis, vai falar um pouco sobre a morte do rei Davi. Em seguida vem ali a história, a construção do templo através do reinado de Salomão. Também vai entrar falando um pouco dos seus sucessores, aqueles que se corromperam, que deixaram seu coração se tornar um coração idólatra, adorar ídolos e outros deuses. Exatamente no tempo e no reinado de Acabe, que foi um grande perseguidor contra os profetas do Senhor. E aí entra também falando um pouco sobre o profeta de Deus, que é o profeta do nome Elias, né? Elias, o grande profeta do Senhor, né? Que deixou o seu lugar, a sua posição maioral, para viver a vontade de Deus, que era desmascarar, que era denunciar a idolatria do rei Acabe naquela época, em nome de Jesus. E aqui no capítulo 17 vai narrar uma história sobre Elias. Elias, que era um homem que foi sustentado pelo nosso Deus. Eu quero dizer para você que nós, o povo de Deus, nós escolhidos do Senhor, nós temos que ter no nosso coração essa certeza que em todo tempo o nosso Deus, Ele nos sustentará. Como dizia o salmista, lá no capítulo 23 de Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada nos faltará quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor. Não é simplesmente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente deseja ou quer que nada nos falte, mas a gente não tem feito do nosso Deus o nosso pastor, o nosso líder maior, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai nos dar a direção. E como servos e como filhos, nós iremos obedecer. Amém? Aqui no livro, como eu falei no início, 1 Reis, tá? Capítulo 17, versículo 1, eu vou ler com vocês um pouquinho para a gente entender melhor o que diz o texto, tá bom? Diz assim, ó, Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queretim, que está diante de Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queretim, que está diante do Jordão. Amém? Aquela época, aquela cidade, aquele lugar, estava totalmente devastado. Uma grande seca, onde ele fala aqui no versículo de número 1, primeiro e segundo, 1 e 2, ele vai falando que não houve mais chuva, ou seja, tudo se secou naquele tempo. Mas o Senhor deu uma ordem para ele se retirar, e aí a determinado lugar, que ali o Senhor mesmo o sustentaria. E diz mais no versículo 6, e os corvos lhes trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Como eu falei, vai ter situações nas nossas vidas que não haverá chuvas, não haverá uma estação propícia para nós colhermos o fruto, para nós desfrutar do melhor dessa terra. Mas como eu falei no início, como nós fazemos do nosso Deus, o nosso pastor, a nossa certeza é uma garantia que nada vai nos faltar. E assim, trazendo esse exemplo de vida de Eliseu, ele era um profeta. Era um servo do Senhor, Acima do profeta era o servo de Deus, assim como eu e você, servos de Deus.
não é sobre posições, não é sobre cargos, não é sobre classe, não é sobre cor, não é sobre raça, não é nada disso. Não é sobre ministérios. É sobre a nossa posição como servo e como filho de Deus. Nossa obediência ao Senhor, Ele envia até as coisas improváveis para nos sustentar. E aqui falando que Eliseu ele passou por aquele momento, mas todos os dias Deus enviava os pássaros para o servir. A fome e a sede não havia na vida de Eliseu. Ou seja, ele estava desfrutando do melhor. Amém? Mas aqui no versículo 7 é esse versículo que nós vamos falar hoje. É um versículo que me trouxe uma grande reflexão e eu quero que você também venha refletir juntamente comigo. Porque talvez seja você ou alguém que você conheça que esteja passando por essa situação. Amém? E diz no versículo seguinte: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Amém? O Senhor estava enviando, o Senhor providenciou um local, um lugar onde exatamente tinha um ribeiro, onde tinha água para beber. Né? E o alimento, o pão, a carne, era enviado através de pássaros, dos corvos. E talvez você, ou alguém como eu falei, que você conheça, está vivendo nessa situação. O ribeiro se secou na vida de alguém, o ribeiro se secou talvez na sua própria vida, talvez uma situação que você tem vivido, né? Que há anos você estava desfrutando do melhor, talvez seja na tua empresa, era uma empresa que era bem sucedida, conhecida, com muitos clientes, clientes fiéis. Chegava o final do mês você estava ali arrebentando. Talvez não seja a empresa, talvez seja uma situação familiar, talvez seja uma situação consigo próprio, espiritual, na tua alma, na tua vida com Deus, ou até mesmo ministerial. Eu não sei, mas talvez tenha alguma situação na tua vida que o ribeiro se secou. Você estava sendo sustentado, as tuas necessidades estavam todas sendo supridas pelo Senhor. E talvez você já até pensou no teu coração: eu vou fechar a empresa, eu vou fechar a loja, não tem mais condições. Eu vou mudar de cidade. Quantas pessoas não têm essa mentalidade? Algumas têm êxito, né? Vai na direção de Deus, mas outras, por causa da aflição, por causa da necessidade, por causa do dia mal que bateu na sua porta, o primeiro pensamento dela não é tentar mais uma vez, não é buscar direção, não é buscar novas estratégias na palavra de Deus. Simplesmente ela quer fechar as portas e buscar outra direção em outra cidade, em outro lugar, em outro estado do país. Muitas vezes é o caso, outras vezes não. Mas você só saberá quando você consultar e fazer tudo conforme aquilo que o Senhor disser, assim como foi na vida de Eliseu. Aqui na Bíblia não vai falar como foi a situação de Elias. Perdão, eu falei Eliseu, mas Elias. Não sei como foi. A Bíblia não nos relata. Mas você pode imaginar, eu e você, nossa, o Senhor enviava os corvos, trazia a carne, trazia o pão. O ribeiro tinha água, e agora? Talvez ele ficou frustrado. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E muitas das vezes, esses questionamentos nos faz murmurar, nos faz reclamar. Poxa, Deus, Tu não é mais Deus na minha vida? Tu não é Deus comigo? Não foi o Senhor que mandou eu fazer? Não foi o Senhor que mandou eu abrir? Não foi o Senhor que mandou eu empreender? Não foi o Senhor que mandou eu fazer tal coisa, isso, aquilo, outro? Foi o Senhor que me abençoou? E agora eu tô nessa escassez, nessa miséria? Agora foi a enfermidade que veio? Agora é o casamento que tá pelo fio? É os filhos que estão nas drogas? Talvez seja você mesmo. Talvez a depressão. Que quantas pessoas não são atingidas por esse mal do inferno que é a depressão? Quantas pessoas não estão ali isoladas? Talvez você que está no hospital desenganado pelo médico.
O ribeiro se secou na tua saúde. O ribeiro se secou em alguma área da tua vida. Mas eu quero dizer para você que quando nós temos o nosso Deus como nosso pastor e nós temos a garantia, a certeza que nada vai nos faltar, que Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Se em algum momento Deus permite que o nosso ribeiro ele venha se secar, eu quero dizer para você nesse dia, assim como eu estava refletindo, às vezes Deus permite que o ribeiro se seque, porque Ele quer nos levar a lugares maiores. Talvez esse lugar que você está, ele foi bom até hoje, até o tempo que ele durou. Porque agora Deus ele quer que você mude de fase. E mudar não é fácil. Como eu sempre costumo dizer, as mudanças, elas sempre trazem um pouco de desconforto na nossa vida. Não é verdade? Ainda que seja para algo extraordinário da parte de Deus. Você não vai se adaptar de imediato. Amém? Então, se o ribeiro se secou na tua vida, se o ribeiro ele não está mais jorrando aquela água, não tem mais aquela água que sacia a tua sede, se não existe mais essa fonte de provisão de Deus na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, qualquer que seja a área da tua vida, meu querido e minha querida, eu quero te dizer, esteja pronto, porque Deus ele vai te levar para uma fase onde você nem consegue imaginar. Olha só, vamos ler mais os versículos, que foi assim que Deus fez na vida de Eliseu. Deus ele permitiu, por quê? Porque Eliseu talvez estava conformado, bem à vontade. Estava ali, aqui é o meu lugar. E às vezes Deus ele nos tira desse lugar de comodismo. Às vezes a gente está acomodado com aquilo que a gente tem, trazendo para esse lado. Talvez você, já está perfeito o que eu tenho, já está bom assim. E Deus está dizendo, não está bom, porque o que eu tenho para você é maior. Porque o que eu tenho ainda é mais relevante. Você está entendendo? E é isso, Deus ele não quer que nós estejamos acomodados com o que nós temos. Ele quer fazer com que a gente se assente juntamente com os príncipes. Amém? É o que diz lá em Salmos capítulo 113, diz que Deus ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado e faz com que ele se assente entre os príncipes. Amém? Deus ele quer nos tirar do lugar baixo, porque ele não nos fez cauda, nos fez cabeça, ou seja, não nos fez para ficar embaixo. Ele fez a mim e a você para nós ficarmos em cima, ou seja, para desfrutar do melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui no versículo seguinte, versículo 8, diz o seguinte: então veio a palavra a ele, a palavra de Deus a Elias, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, olha só, vai escutando, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Vamos mais. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porventura ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha só, talvez você fale, mas Deus não queria mudar Elias de fase? Deus não queria levar ele para um propósito maior? E se nós entendêssemos, né? Porque às vezes nós não entendemos. Que Deus ele usa as coisas improváveis para glorificar o nome dele. Deus não poderia levar Elias a um lugar, um palácio, para ser sustentado. A casa mais nobre daquele lugar. Não, porque Deus tinha um propósito através de Elias para abençoar aquela mulher viúva. Como estava a situação daquela mulher? Uma mulher viúva só com um filho que estava a ponto de morrer.
Não tinha alimento em casa. E como assim? Elias ia ser sustentado por aquela mulher? Elias não ia ser sustentado por aquela mulher. Elias ia ser usado para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquela mulher e ela sim fosse sustentada pelo Senhor Deus. Amém? Vamos continuar a leitura. E diz mais aqui no versículo 13: E Elias lhe disse: Não temas, vás e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim como eu, ela e ele e a sua casa, muitos dias, glória a Deus. Da panela da farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Olha só a glória de Deus. É como eu falei, Deus ele queria e também provar de uma forma para Elias o quanto Deus ele é poderoso. Que no lugar do monturo do pó, Deus ele começa a levantar o desvalido. Deus ele começa a levantar o necessitado pelo poder da palavra, pelo poder da obediência. E tudo conforme Elias foi falando através da direção de Deus, aquela mulher fez, ela aplicou, ela talvez não tenha mais jeito mesmo. Eu vou morrer, deixa eu fazer, vai que acontece, né? Tem muitas pessoas que agem assim, outras agem pela fé. Mas não parou aí, olha só. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho daquela mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, o menino morreu. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha só, versículo 19. E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E chamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E disse o Senhor, meu Deus: rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Glória a Deus, amém? Dá para entender que Deus tinha um plano maior para realizar naquela família, através do ministério de Elias. Deus permitiu, lá no iniciozinho a gente estava vendo, Deus permitiu o ribeiro se secar. Deus mexeu ali com Elias, tirou ele do comodismo. Estava acomodado, Deus está me servindo, as coisas estão muito boas por aqui. Deus sacudiu ele e fez com que ele saísse daquele lugar. Ele levou exatamente para um lugar que não seria propício aos olhos naturais. A casa de uma viúva, onde não tinha nenhum sustento. Amém? Mas Deus fez um milagre na vida daquela mulher, dando sustento até o dia que a chuva viesse sobre a terra. Mas em seguida, o filho adoece, o filho morre. E não parou aí. E mais uma vez Deus, ele agiu na vida daquela mulher, através do ministério de Elias. É interessante que no versículo 18, ela diz o seguinte, e ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim trazer à memória a minha iniquidade? Acredito que naqueles anos, naquele tempo, né, na vida daquela mulher, havia algo que Deus também queria transformar. A iniquidade, o pecado, veio à memória. Mas eu tenho certeza que Deus, ele fez com que aquela mulher se voltasse para o Senhor. Como eu falei, naquela época tinha muitos que estavam vivendo uma vida de idolatria, servindo a outros deuses e ídolos. Talvez ela seria uma daqueles que estava servindo a ídolos. O coração não estava mais mesmo em Deus. E Deus trabalhou também na vida daquela mulher, eu tenho certeza, pelos milagres que ela vivenciou. E para nós encerrarmos no versículo 24,
Diz assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto eu conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Amém. Como eu falava, queridos, Deus permite os ribeiros da nossa vida se secar, até mesmo para a gente voltar para o Senhor, para a gente refletir. Talvez você precisava que o ribeiro se secasse, porque o teu orgulho, o teu ego, estava tomando conta do teu coração. Estava roubando a inocência, a intimidade para com Deus. Talvez você estava confiando na força do seu próprio braço e se esquecendo da grandeza do Senhor. Esquecendo que é Ele que dá o sustento, é Ele que tem o poder de dar, de tirar. É Ele que tem o poder de fazer todas as coisas. E que tudo que nós temos é dado por Deus. Não é mérito ou esforço do nosso braço. É claro que a nossa parte é necessária ser feita para que o céu se mova em nosso favor. E eu digo para você, repito, quando o ribeiro se seca, Deus ele quer te mostrar algo maior. Deus quer tirar você do comodismo, Deus quer te levar para lugares maiores. E até mesmo como Deus fez em Elias. Acredito que Elias talvez estava desacreditado. E daqui a pouco, nos versículos seguintes, vai falar sobre uma perseguição na vida de Elias. Elias até tenta falhar ali, mas não vai. E a Deus mais uma vez vai despertar ele, vai abrir os olhos dele. E acredito que isso serve para que a gente continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Acredito que caiu uma escama ali de Elias. Nossa, o Senhor é comigo, eu não posso parar. Talvez tem pessoas que precisam vivenciar isso na sua vida. Não exatamente o que aconteceu com Elias, mas situações que vão se basear nisso. Para elas poderem voltar a acreditar no chamado, no ministério, naquilo que Deus a chamou para realizar. Então não fique aflito, não fique triste. Como eu falei no último vídeo, né, que falava sobre Ana. Ana, que era uma mulher estéril, uma mulher que não poderia gerar. Era o ventre seco. Mas daquele ventre seco, Deus gerou um propósito muito lindo, um propósito grandioso que foi Samuel, o rei, profeta e sacerdote de Israel. Amém? E Deus, ele permite que esse ribeiro se seque, se está seco na tua vida. Busca a direção de Deus, que Deus, ele quer gerar propósitos grandiosos em você e através de você. Você vai glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Compartilhe essa palavra com alguém. Né? Permita que Deus ministre ao coração de mais pessoas. Em nome de Jesus.